uma briga internacional. Aí o Trump se posicionou a favor e tudo mais, tal. Foi assim, uma briga. Para você remover aquele troço, aquele santuário, você não imagina o inferno na terra que você ia causar, tá? Então aquilo é um mistério, tem um mistério ali, tem um mistério naquela situação toda, nessa situação geopolítica. E aí você tem alguns eventos que vão desencadear o processo, tá? Arrebatamento, o que causará um choque mundialmente, né? Este grande evento. Unificação com o poderio do anticristo, a ascensão de um governo unificado que está sendo trabalhado ao longo do tempo, tá? Com isso você terá forças para um acordo beneficiando Israel, tá? E que possibilitará então a reconstrução do templo naquela área. E aí, com a reconstrução do templo, você tem a situação que é descrita por Cristo, que primeiros 3 anos e meio, falsa paz, tentativa dessas alianças e aproximações. A mesma coisa que Herodes fez na época dele, isso não é novo. Isso que o anticristo vai fazer já foi feito. Herodes fez no tempo dele. Herodes pegou o antigo templo, que foi reconstruído na época de Neemias, de Esdras, que foi reconstruído, mas devido a dificuldades, limitações, não devia lá ser uma grande construção. O que ele faz? Todo o recurso que ele tem um recurso de Roma, ok? Do Império Mundial, tá? Então, com todo o recurso que ele tem, atendendo a todos os critérios dos sacerdotes e fariseus, tá? Que eles impunham, descanso ao sábado e tudo mais, atendendo a todos aqueles critérios, ele vai lá e constrói uma obra magnífica. Até os discípulos ficaram boquiabertos com a obra que ele fez. Jesus, olha que pedras. Aí Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Para ver quanto valor Jesus dava, né? Construção. Então você vê, Herodes já fez isso. E o anticristo fará isso. A mesma coisa. Ganhar os judeus através desse tipo de negociata. Através desse tipo de aproximação. Mas quando ele se revelar a verdadeira pessoa que ele é, e buscar adoração a si mesmo, Jesus disse, é como a abominação da desolação que se coloca no lugar santo. Então você tem aí o start para os 3 anos e meio de fato grande tribulação. Primeiro, falsa paz. Segundo, grande tribulação. Jesus disse, se não fosse abreviada, ninguém sobreviveria. Ela não é os 7 anos inteiro, a 70ª semana inteira. Ela é só os 3 anos e meio final, chamada grande tribulação de fato, tá? Duração entre a primeira fase, arrebatamento, e a segunda fase, a revelação em glória. Essa duração, ela é tomada como referencial a partir da 70ª semana de Daniel. Então, as 70 semanas, 69 semanas já estão concretizadas, já estão cumpridas, faltando a última semana de ano, 7 anos, dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Então, a referência é tomada desde a revelação de Daniel. Tá? E é entendido que ela tem o seu início pós-arrebatamento. Tá? Propósito da primeira fase, arrebatamento. Propósito da segunda fase, manifestação do Senhor em glória, chamada parousia, que eu já expliquei. O arrebatamento será um evento único. Ok, aquela questão do fuso horário. Página 58, é onde está aquela questão do fuso horário que eu expliquei. O estado intermediário da alma, ele trata um pouco aqui, porque aproveitando esse gancho, ele fala de estado intermediário da alma, fala acerca da morte, ressurreição e acontecimentos após a ocasião do arrebatamento, tá? Então ele vai trazer um pouco desse estudo aqui, que fala acerca do quê? Fala acerca da base bíblica que nós temos para entender o que a Bíblia nos descreve em relação ao estado intermediário. Então, acredito que o mais ilustrativo é aquilo que Cristo abordou em relação ao rico e Lázaro. Aquilo é um quadro perfeito para entendermos isso. Porque você tem... Pois é, exatamente. Ali é um quadro perfeito. Por quê? Morre o rico e morre Lázaro. O rico não foi para o inferno por ser rico, foi para o inferno por ser, digamos, avarento, apegado por suas riquezas, né? Vamos colocar dessa maneira.
E o pobre não foi para o céu por ser pobre, tá? Ele foi para o céu, certamente, porque mesmo na sua pobreza ele não se esqueceu de Deus. Então você tem a situação na qual Lázaro repousa no seio de Abraão e o rico sofre em tormento. Mas você tem muito claro a divisão entre a cova e o mundo dos mortos, tá? Então, o testemunho de Jeová, a primeira coisa que ele gosta de confundir é chamar a cova de Sheol. O que é Sheol? Sheol, tá? Do hebraico. Sheol do hebraico é Hades do grego, e ambos significam mundo dos mortos, tá? O hebraico ele tem um termo específico para sepultura. Sepultura é keber. Então, na situação da morte, a pessoa tem o seu corpo depositado no keber, na sepultura, tá? Alma e espírito, que são elementos imateriais, a matéria é o corpo, alma e espírito são elementos imateriais, e desce ao Hades, tá? No Hades, ou Sheol, que é o mundo dos mortos, conforme Cristo nos descreveu, há divisões. Há um lugar de tormento e há um lugar de repouso. E há também o chamado abismo, tá? No abismo ficam os anjos que estão trancados até o dia que Deus os liberar durante o período de grande tribulação. No lugar de tormento vão aqueles que se esquecem de Deus. E no lugar de descanso vão aqueles que estão em comunhão, mesmo tendo morrido, morrer em comunhão com Deus. E vão então para o lugar de descanso. Perceba, antes de Cristo, antes da vinda de Cristo, da manifestação dele, todos que morreram esperando pela vinda do Messias, a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, todos que morreram na esperança do Messias, em obediência a Deus, foram para o chamado seio de Abraão, tá? Quando Cristo ele é colocado na cruz, ele é abordado por duas pessoas, uma para criticá-lo apenas, né? Outro primeiro começou criticando, depois mudou, que foi aquele que estava à direita, e disse para o outro ainda: olha, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele nada fez. Aí virando para Cristo ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual o referencial que Cristo apresenta para ele? Hoje mesmo estarás comigo, onde? No paraíso. Então, a partir da fala de Cristo, a partir de alguns textos de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios, que levou cativo o cativeiro, tá? Alguma referência das cartas de Pedro, que desceu, né, ao mais profundo da terra. Você, a partir dessas referências, você entende que aquilo que era o seio de Abraão, como o rico mesmo descreve: pai Abraão, pede que Lázaro molhe o dedo, encosta na minha língua. Então ele meio que via, tinha um contato, né? Não podia passar de um lado para o outro, mas meio que tinha alguma visão. Acredita-se que então este local, chamado seio de Abraão, tenha sido transportado, tenha sido deslocado para outro ambiente espiritual, para um ambiente que nós podemos, por inferência, acreditar que seja embaixo do trono de Deus, onde estarão as almas que clamarão por justiça, vistas no quinto selo. Tem vestes brancas, palmas nas mãos, e clamam por justiça contra aqueles que derramaram seu sangue sobre a terra. Então a gente constrói esta imagem a partir dessas inferências bíblicas. Não pode ser em cima de especulação, tem que ter texto bíblico. Então, a partir desses textos bíblicos, a gente entende dessa maneira, que havia este lugar no Hades, ou Sheol, que era um lugar de tormento, e um chamado seio de Abraão, lugar de repouso, para onde foram todos estes. Tendo Cristo se manifestado em corpo humano, tendo ele morrido na cruz do Calvário, tá? E descido ao mais profundo da terra, para quem ele vai se manifestar? Para aqueles que estavam esperando pela sua vinda, para aqueles que estavam aguardando pela sua manifestação, tá? Então é a estes que ele se manifesta, e são estes que são levados como cativos, no sentido de que estão agora debaixo da sua autoridade. Ele é o Salvador, não somente para aqueles que vieram na nova aliança, ele é o Salvador de toda a humanidade, desde Adão. Ninguém foi salvo por bode, nem por carneiro, nem por boi.
Aquilo todos eram sacrifícios cerimoniais para manter a aliança de Israel com Deus. Mas aquilo ali não era salvação. A salvação veio só no futuro. Quando Cristo se manifestou e, tendo morrido, foi o mais profundo da terra, para resgatar esses que estavam no chamado seio de Abraão, levá-los para o que ele chamou de paraíso. E esse paraíso a gente pode entender ser debaixo do trono de Deus. Aguardando o quê? Aguardando agora o grande evento do arrebatamento, tá? Posteriormente, aqueles que morrerem na grande tribulação, aguardando a primeira ressurreição, né? Que é a entrada do milênio. A primeira ressurreição, aquele que participa da primeira ressurreição, viverá o milênio. Aquele que não participa da primeira ressurreição, somente a segunda ressurreição no trono branco, tá? Você tem essas situações aí conforme descrito. Então, morte e ressurreição, que eu expliquei para vocês, acontecimento por ocasião do arrebatamento, característica do arrebatamento, também já falei, tá? Ressurreição e transformação dos salvos, tribunal de Cristo, expliquei tudo isso aqui, ó. Aí ele vai descrever coroa de prata, coroa disso, coroa daquilo, coroa de justiça, tal, por aí vai. Bodas do Cordeiro, que aí Cristo diz, não beberei do fruto da vinha até aquele dia que beba convosco. Que dia? O dia que a gente for arrebatado e estiver na glória juntamente com ele, tá ok? Tranquilo. 70ª semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel, a grande tribulação. Isso aqui eu acabei de explicar. A terminologia, ó, página 72, ó. Dia do Senhor, dia da ira, dia de trevas, dia de vingança, o grande dia, o tempo de angústia de Jacó, ira vindoura, ira futura, tempo de eclipse, tempo de castigo, tempo de aflição. Todos referenciais bíblicos aí para o chamado grande dia, o dia do Senhor, que inclusive profetizado por João Batista. João Batista também tinha essa perspectiva do grande dia da ira de Deus, tá? Então é um tempo escatológico. Poder de Satanás, o dragão do Apocalipse, o anticristo, a besta que sobe do mar, página 74, 75, falso profeta, a besta que sobe da terra, a marca da besta, tá? E juízos da grande tribulação, aí vai falar dos selos. Deixa eu só abordar essa questão aqui rapidamente. Veja, aqueles que vão atuar durante a grande tribulação, tá? Para a gente compreender aqui esse trecho aqui. Você terá então, veja só, a igreja arrebatada. Não, tá bom. A igreja arrebatada está com Cristo, ok? Como diz o apóstolo, nós não fomos destinados à ira. Se nós não fomos destinados à ira, o que nós vamos fazer aqui durante a ira do Cordeiro? Tá? Então, por isso que eu não sou postulacionista. Eu creio que eu vou ser arrebatado antes da grande tribulação, porque eu não estou destinado à ira. Eu estou destinado a morar com Cristo, a estar com Cristo na glória, ok? Então, esse é o selo da minha predestinação, para estar com Cristo na glória, tá? Então, você tem essa situação na qual alguns adentrarão a ira. Então, quem você terá no mundo? Você terá integrantes da igreja que ficam, tá, do arrebatamento, são conscientes do que está acontecendo, tá? Você tem uma grande multidão de povos, tá, que não se dobraram a mensagem do evangelho, mesmo tendo sido pregado a eles, e que agora se deparam com um grande evento do arrebatamento. Um povo sumiu, desapareceu. O que é isso? Aí os ufólogos vão dizer, veja, uma nave espacial levou essa galera embora. Tudo bem, dê a desculpa que quiserem dar, mas isso vai ser um grande abalo internacional, tá? Você terá a ascensão do governo do anticristo, ok? Então, quem é o anticristo? Você tem a chamada tríade satânica, que atuará durante a grande tribulação. Veja, tríade, não trindade. Não existe trindade fora da trindade, porque trindade não são três pessoas somente. Essas três pessoas constituem um Deus. Então você tem uma essência que é compartilhada entre eles. São três pessoas, é uma essência. São três pessoas, mas um só Deus. Então só existe uma trindade. Eu já vi em alguns lugares descrito a trindade satânica. Não existe trindade satânica. Existe tríade, que são três pessoas atuando separadamente. Eles não são só Deus. Eles não têm uma essência em comum, tá? Então você tem Satanás no lugar de Deus, ou do Pai, tá? Satanás no lugar do Pai, representando o inimigo sempre ao longo da história,
criou imitações, ele se transforma até em anjo de luz. Se possível fosse, enganaria os escolhidos, tá? Então ele sempre criou esses estratagemas. Satanás no lugar de Deus, então no lugar do Pai, fornecendo então essa autoridade, essa legitimidade para quem? Para o anticristo. Aí em Apocalipse 13, a besta que sobe do mar. As características, semelhante àquilo que Daniel tinha visto. Daniel vê 4 animais separados, também vê uma estátua. João no Apocalipse descreve um animal com aquelas 4 características, unificada. Então você tem aí esse animal que emerge do mar, mar bravio, as nações, emerge dentre eles um líder internacional, o anticristo, aquele que agirá sobre a eficácia de Satanás. Mesmo nós tendo hoje homens terríveis atuando sobre a terra, tá? Mas nós estamos ainda vivendo um período em que o espírito resiste ao maligno, como Paulo diz em Tessalonicenses. O espírito oferece resistência ao maligno ainda. Mas haverá um momento em que o espírito permitirá a ação livre de Satanás. Mesmo o espírito ainda estando sobre aqueles que rejeitam o sinal da besta e que resistem até o fim, mesmo sendo torturados e mortos. Ninguém poderia ser salvo se não fosse presença do Espírito e pelo sangue de Cristo. Ninguém é salvo por si mesmo. Como já vi pessoas dizendo antigamente, vai ser salvo pelo seu próprio sangue. Conversa. Ninguém é salvo pelo seu próprio sangue. Só por Jesus. Exatamente. Mesmo no período tribulacional, ainda assim, quem vai salvar vai ser a graça de Cristo. Mesmo essas pessoas. E quem vai fortalecer vai ser o Espírito. Mas a analogia para esse período vai ser semelhante ao período antes da graça. Como é que é antes da graça? Como é que era antes da nossa dispensação da graça? O Espírito Santo estava sobre determinadas pessoas. Ok, é isso aí, de novo. O Espírito Santo estará atuando sobre algumas pessoas. E você terá uma situação na qual o anticristo se levantará. Agindo o quê? Na eficácia de Satanás. Como Cristo agia sob a autoridade de quem? Do Pai. Filipe disse, mostra-nos o Pai. Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Jesus agia sob a autoridade do Pai, no seu estado humano, tá? Satanás, o anticristo agirá sob a autoridade de quem? Satanás, tá? E a besta que sobe da terra, aí é o chamado Maitreya, tá? O que é o Maitreya? É um líder mundial sincretizando as religiões em torno da adoração da besta. Isso já está sendo feito pela ONU. Você tem um braço da ONU trabalhando só num processo de ecumenismo e de sincretização das religiões. Quando houver um representante desta envergadura, tá, agindo sob a eficácia de Satanás, aí você terá de fato esse processo sendo levado a cabo, sendo levado à conclusão, onde o mundo inteiro será conduzido a uma adoração à besta que sobe do mar, uma adoração ao anticristo. Um líder não somente acatado, um líder reverenciado, um líder adorado. Esse será o anticristo, tá? Então essa será a atuação da tríade: Satanás como pai, o anticristo como se fosse Cristo, tá? Porque anticristo não é só contra Cristo, é no lugar de Cristo. Então ele se colocará no lugar de Cristo. E a besta que sobe da terra como o Espírito Santo, que convence as pessoas, tá? Então você terá essa situação. E aí, caminhando, página 78, juízos da grande tribulação. Quais são? Obrigado, João. Vai colocar mais água, né? Obrigado, hein? Juízos da grande tribulação. Você terá o quê? 7 selos. Conforme Cristo vai abrindo selos, vai desencadeando alguns processos, né? Então a gente não vai ser específico aqui, não há tempo hábil para isso, né? Mas você tem uma sequência de 7 selos, que é seguida por uma sequência de 7 trombetas. Uma coisa que eu quero que você perceba nessas sequências aqui: você tem em Apocalipse o que é chamado linguagem parentética. O que raio é uma linguagem parentética? O texto de Apocalipse, ele não segue bonitinho que nem uma música, tá? Ele não segue cronologicamente organizadinho, tá? Ele segue uma descrição de um evento, aí ele para, abre um parêntese, fala acerca de outra coisa, tá?
fecha o parêntese e volta a descrição. Aí fecha o parêntese, descreve uma outra coisa. Aí fecha e volta de novo. Você tem uma sequência de selos, tá? Aí você tem, abre um parênteses, fala de 144 mil. Você tem 144 mil. Você tem alguns anjos que proclamarão o evangelho do rei. Você tem as duas testemunhas. Está tudo dentro de uma linguagem paritética. Simultaneamente, a grande tribulação, 144 mil. Qual é um dos entendimentos? Por quê? Porque há diferentes entendimentos. Apocalipse, entenda uma coisa. Apocalipse é uma linguagem representativa. Então, assim, nem tudo dentro do Apocalipse dá para bater o martelo. A gente diz, olha, a melhor perspectiva que a gente tem é essa, mas nós não temos como ter absoluta certeza, tá? Então, 144 mil, olhando literalmente, porque a leitura que nós privilegiamos, uma leitura histórico-gramatical, uma leitura mais literal, deixando a alegoria para onde o texto indica a alegoria, o texto fala 144 mil dentre as tribos de Israel. Ok, então é assim que eu entendo. Que são, Deus sabe como fará isso, dentre aquelas antigas tribos, serão chamados indivíduos representantes e estarão atuando para Cristo durante a grande tribulação, promovendo evangelismo, tá? Talvez aquilo que deveria ter sido feito por Israel, quando Cristo veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Todos, quando o receberam, foram feitos filhos de Deus. Esta é a igreja, onde não há judeu, nem grego, nem bárbaro, nem servo, nem cita, nem livre, nem homem, nem mulher. Todos são um em Cristo, ok? Essa é a natureza da igreja, característica da igreja. Na grande tribulação, o texto me diz, haverão 144 mil, estarão servindo a Cristo. Um pós-milenista, um amilenista, facilmente diz que isso é uma alegoria, tá? Mas assim, eu não encontro indicativos no texto muito fortes, apesar que o número é representativo, tem uma chamada gematria ou gematria, uma coisa assim, que se preocupa em analisar muito a linguagem dos números, tá? 7, perfeição, 7 chifres, 7 espíritos, 7 dias, você vê que o 7 repete várias vezes? Então 7 não é só 7, não é só unidades, 7 unidades, diz respeito a alguma linguagem, alguma mensagem que está comunicando. Aí alguém diz, 7 é o número da perfeição, sempre está relacionado a coisas divinas, tá? 12 é uma representação também, 10 é uma representação. Então existe a gematria ou gematria, uma coisa assim, uma análise sobre a linguagem dos números. Ok, concordo. 144 mil pode ser uma representação alegórica, mas assim, devido a não ter certeza para dizer para você qual é a alegoria que ele está representando, eu, numa leitura mais superficial, numa leitura mais literal, ficando dentro da literalidade, eu digo, serão 144 mil pessoas evangelizando durante a grande tribulação, porque é o que o texto me diz, é o que o texto me entrega, tá? Mas não tem como bater um martelo sobre isso e dizer que é isso e acabou, e quem não disser é heresia. Não dá para fazer esse tipo de afirmação em escatologia, é muito difícil, tá? É para poucas coisas. Por exemplo, Jesus Cristo vai voltar, ok, isso é consenso para todo mundo. Vai haver um juízo final, também, todo mundo diz que vai haver juízo final. Vai haver novos céus e nova terra, todo mundo diz isso. Sobre dizer, alguns serão condenados, aí já tem discordância. Tem um universalista que diz que não, todo mundo vai ser salvo, tá? Tanatopsiristas e psicopanirristas. Tanatopsiristas diz que as pessoas vão, depois de um tempo, sumir, desaparecer. Psicopanirristas dizem que a pessoa apaga quando morre, então ela só vai retomar a consciência quando for ressuscitada. Então já cria divergência, né, dentro desses conceitos. Então poucas coisas são certezas inabaláveis, né, mas existem algumas certezas, tá? Então você tem 144 mil, tá, atuando, né, como evangelistas. Você tem anjos proclamando o evangelho do reino. Você tem duas testemunhas. Aí alguém já diz, né? Moisés e Elias. Outro diz, Enoque e Elias, porque não passaram ainda pela morte.
É possível? É possível. Mas eu já vi comentarista dizer, e gostei da sua colocação, falar que você não